Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, bom dia, boa noite, amém? Dependendo do horário que tá assistindo esse vídeo. Irmãos, eu quero estar trazendo aqui mais uma palavra aqui da parte do Senhor. Se encontra em Eclesiastes 12, 13, 14. Amém? Vou estar lendo. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bem, quer seja mal. Amém, irmãos? Irmãos, o que o Senhor fala através desse versículo? Que esse livro, irmãos, ele foi escrito por Salomão, filho de Davi. Para quem conhece a história de Salomão, acho que muitos conhecem, era um homem muito sábio, né? Que ele pediu só sabedoria para o Senhor, e o Senhor acrescentou honra, acrescentou fama, acrescentou riquezas para ele. E, irmãos, chegou um tempo na vida de Salomão que ele se perdeu, né? Com a sabedoria, com tudo que ele tinha, né, por causa das mulheres, que ele tomou muitas mulheres para si e o foco dele se desviou do Senhor, né? E no finalzinho da vida dele, ele escreveu: você temer a Deus é a verdadeira felicidade, irmãos. Você vê, Deus deixou ele ter tudo, mas nem isso preencheu aquele vazio que estava dentro dele. Deus, irmãos, ele formou a gente tão perfeito, irmãos. Deus só deixou um vazio dentro de nós, que só Ele pode preencher. Não é dinheiro, não é fama, não é nada, não é nada nesse mundo que vai preencher aquele vazio, só a presença do Senhor. E, irmãos, o que o Salomão fala? Guardar os mandamentos do Senhor, irmãos, sabe? É você temer ao Senhor, porque se você guardar os mandamentos dele e seguir, certamente você vai ser próspero aqui nessa terra. Não estou falando só de bens materiais, irmãos, estou falando também de espiritualidade, né, de você ir lá conversar com outras pessoas, ganhar almas para Jesus, né? E você ter os seus dias prolongados aqui na terra, porque Salomão, infelizmente, ele não teve. Ele morreu com 60 anos, e naquele tempo 60 anos não era nada, porque Moisés me viu até os 140 anos, acho que por aí. Então naquela época era muito novo ainda para morrer, mas ele morreu por quê? Porque ele não ouviu, ele não guardou os mandamentos do Senhor, ele se perdeu, né? Isso é um exemplo para nós hoje em dia, para a gente temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. A todo tempo o Senhor está falando: guarda os meus mandamentos, porque se você guardar, não tem erro, irmãos, não tem erro como você ser infeliz nessa terra, não tem erro como você não prosperar, porque o maior inimigo que prende da gente ser próspero, tanto na parte espiritual como na financeira, em qualquer área da nossa vida, são nós mesmos, irmãos. Porque o diabo, ele te induz, ele não pega você e já te coloca lá no erro, te afasta de Deus. Ele te induz a você fazer, mas você tem a sua consciência, você tem o seu livre-arbítrio, né? Então, irmãos, é isso que a gente, né, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, viemos refletir que Salomão, ele tinha tudo, mas ele, na verdade, para ele, ele não era feliz com isso. E também tem o último versículo que fala, né? Deus há de trazer juízo a toda obra. Então, irmãos, o Senhor pergunta para você: o que você tem plantado? Quais são as suas obras aqui na terra? De você ajudar o próximo? De você acolher, né? Ou você fazer o mal, né? Ou você fazer aquilo que o inimigo quer que você faça para te afastar da presença de Deus. Porque na palavra já é bem específico. Deus vai te trazer juízo a toda obra, seja ela boa, seja ela má, né? Então, irmãos, que nessa tarde nós venhamos refletir. Eu penso assim, irmãos, é mais fácil, tipo, você fazer o bem, mesmo que ninguém, como se fala, mesmo que ninguém te valoriza, mesmo que ninguém enxerga, mas o Senhor está te vendo. Naquele grande dia, no juízo final, ele vai trazer juízo. Então pensa, ele vai colocar na balança. Qual é o lado da balança que vai cair, que vai estar mais pesado? Vai ser o lado da bondade ou vai ser o lado da maldade, das más obras que você fez? Eu quero que o lado da balança que caia é o lado da bondade, das coisas boas que eu fiz, né? Mas nem todo mundo pensa assim, irmãos. Nem todo mundo tem temor ao Senhor. Não estou falando de ser perfeito, porque perfeito só o Senhor Jesus foi, e ele nem ficou aqui nessa terra porque ele não é digno de viver aqui no pecado. Ele era puro, né? Mas que a cada dia a gente tem chance de corrigir os nossos erros, de se tornar pessoas boas, temente ao Senhor, né? De o Senhor forjar aquilo que precisa ser forjado em nós, para que assim nós possamos tornar ser uma nova criatura, segundo a vontade de Deus, né?
Porque, irmãos, Deus ele não exige perfeição de ninguém, mas que nós sejamos pessoas melhores. Porque não adianta você estar aqui nesse mundo, então vai ser meio difícil de você não pecar, né? Mas com Deus você peca menos, irmãos, né? E você tendo temor à palavra do Senhor, os mandamentos dele, você vai pecar bem menos e assim você vai se aproximar mais do Criador. Amém, irmãos? Só até aqui o Senhor quis falar. Então, irmãos, que essa palavra fique cravada na toba do coração de vocês, amém? E que Deus abençoe a vida de cada um. Fique com Deus.